O livro da meia-noite. No alto de uma colina esquecida da região de Occitânia, no sul da França, repousam as ruínas de uma abadia devastada pelo tempo, pela guerra e por algo mais. As pedras ainda resistem, mas os registros, quase todos desapareceram. Todos, menos um. Um fragmento de pergaminho escondido dentro de um relicário de chumbo revela a existência de um recinto oculto, uma biblioteca subterrânea, acessada apenas por monges iniciados, e apenas durante noites sem lua. Essa biblioteca não era apenas um arquivo, era um santuário de silêncio, onde se guardavam livros considerados perigosos demais para serem destruídos, mas sagrados demais para serem esquecidos. Entre eles, existia um volume em especial, um livro sem título na capa, encadernado em couro enegrecido com fechos de ferro selados por símbolos que nem mesmo os abades mais antigos ousavam traduzir. Seu nome verdadeiro nunca foi revelado, mas entre os monges era chamado de Codex Umbrae, o livro da sombra, e uma única regra o cercava. Ele só podia ser lido à meia-noite, não antes, não depois, somente quando os sinos da torre marcavam o exato meio da noite, e mesmo assim, somente à luz de uma vela abençoada. Acreditava-se que o conteúdo do livro não se revelava fora desse horário, que suas letras permaneciam invisíveis ou piores, mentirosas, enganando quem ousasse desafiá-lo. Mas o que o tornava ainda mais temido era o destino de seus leitores. Ao longo de séculos, 7 monges foram autorizados a lê-lo. Apenas 2 sobreviveram, e nenhum dos 2 jamais falou novamente. Um arrancou a própria língua, o outro passou os últimos anos da vida escrevendo compulsivamente, símbolos que ninguém conseguiu traduzir. O livro foi lacrado, escondido, amaldiçoado em silêncio. Mas ele ainda existe, e reza a lenda que em noites sem lua é possível ouvir nas ruínas daquela abadia o som seco de páginas sendo viradas, mesmo quando não há ninguém lá. O Codex Umbrae não era apenas lido à meia-noite. Ele exigia a meia-noite. Não bastava abrir suas páginas. Elas, à luz comum, estavam em branco, como um livro jamais escrito. Mas quando o relógio marcava a hora exata entre 2 dias e a vela abençoada era acesa diante dele, as palavras surgiam lentamente, como se emergissem do próprio couro da página. Deslizavam do escuro como sombras molhadas, e formavam símbolos em uma escrita desconhecida, mas nem sempre apareciam. E foi assim que os monges descobriram o segundo segredo do livro. A tinta original havia sido feita com sangue. Relatos perdidos em cartas internas da abadia de Saint-Bertrand descrevem testes realizados por monges copistas. Eles tentaram copiar os textos usando tinta comum, carvão, cinzas de ossos, até mesmo ouro em pó. Nada funcionava. Até que um deles, por impulso ou desespero, misturou seu próprio sangue à tinta. Na noite seguinte, o livro respondeu. A página brilhou levemente. As letras revelaram uma sequência inédita de símbolos, e pela primeira vez, um leitor conseguiu traduzir parte de um trecho. O que foi escrito em carne jamais será lido por olhos impuros. Depois disso, o monge foi trancado em sua cela. Passou 7 dias repetindo a mesma palavra. Desperto. Nunca explicaram o que ele viu. Mas o livro começou a mudar. Suas páginas, antes numeradas em latim, passaram a mostrar números invertidos, símbolos em espiral e datas futuras. Não futuras como profecias, futuras como avisos. Diziam que, quando um novo sangue era aceito, o livro escrevia um nome. Não o do leitor, mas de quem seria afetado por sua leitura. Isso tornava cada abertura do Codex Umbrae um risco real, não apenas para quem lia, mas para alguém fora dali. E a cada novo nome escrito, o mesmo fenômeno se repetia. As velas tremiam, o ar ficava espesso, e ouvia-se, por entre as paredes da abadia, o ranger de uma porta que jamais existiu. Talvez o livro seja um portal, talvez seja uma sentença, ou talvez seja apenas um espelho. Mas quem o encara fora da meia-noite, encara a si mesmo, antes de ser esquecido. Entre os registros que sobreviveram ao incêndio da abadia,
um documento se destaca pelo seu conteúdo anômalo. Não era um relato escrito depois da leitura, mas antes, um pergaminho assinado por um monge chamado Jérôme de Calmet, datado de 1431, que afirma com todas as letras: "Hoje à meia-noite lerei o livro, mas já sei o que encontrarei, porque sonhei com ele antes de conhecê-lo." A carta descreve com precisão os símbolos da primeira página do Codex Umbrae, símbolos que, segundo outros relatos, só foram visíveis ao público 2 séculos depois. Jérôme afirmava ter recebido instruções em sonho, numa sequência de 7 noites consecutivas, sempre à mesma hora. 0000. Nesses sonhos, ele não via rostos, nem ouvia vozes, apenas páginas virando sozinhas, numa sala de pedra iluminada por velas negras. E o mais perturbador, ele escrevia com a própria pele. Ao acordar, sua mão direita estava coberta de hematomas, e no canto de sua cela, uma frase escrita no chão com sangue seco: "Já foi lido, você apenas se lembra." Esses detalhes fizeram com que monges mais antigos começassem a desconfiar de que o livro não era apenas lido, ele escolhia seus leitores, como se suas páginas estivessem espalhadas no tempo e cada novo contato fosse apenas uma reativação de algo já vivido. Um dos abades relatou o seguinte fenômeno: "Ao tocar o livro, antes mesmo de abri-lo, senti que já o conhecia, não como quem lembra de um texto, mas como quem reconhece um lugar de onde já tentou fugir." O que Jérôme escreveu naquela madrugada ninguém sabe, mas seu corpo foi encontrado de joelhos diante do livro aberto, olhos ainda abertos, com expressão de paz e horror. E ao lado dele, uma vela derretida até a base e uma página adicional, que não existia no livro original. Nela, havia apenas uma frase: "A leitura começou antes do mundo e terminará depois do leitor." Desde então, monges se recusaram a tocar o livro durante sonhos ou delírios, pois acreditavam que, se o Codex podia ser lido antes de ser aberto, ele também podia ser lido de dentro, por quem já estivesse escrito. Com o passar dos séculos, os poucos que ousaram abrir o Codex Umbrae à meia-noite começaram a relatar um fenômeno inexplicável. Ao terminar uma leitura, ou mesmo ao virar determinadas páginas, algo desaparecia, não do mundo físico, mas da memória. Cartas não terminadas, registros sem assinatura, nomes que ninguém mais conseguia lembrar. Era como se o livro apagasse, sutil e silenciosamente, fragmentos de realidade ligados ao leitor. O primeiro caso documentado foi o de um monge chamado Lucien, no ano de 1514. Após ler 3 páginas do Codex durante um eclipse lunar, ele voltou à vida comum do convento sem sintomas físicos, mas sem reconhecer nenhuma das irmãs que havia servido com ele por mais de 20 anos. Em seu diário, uma única frase se repetia, escrita com caligrafia cada vez mais trêmula: "Fui deixado para trás pelo meu próprio nome." Mais tarde, descobriu-se que o nome de Lucien também havia sido riscado dos registros internos, não por mãos humanas, mas por uma mancha escura que avançava sobre o papel como tinta viva. Outros casos surgiram com detalhes ainda mais aterradores. Alguns leitores começaram a esquecer idiomas inteiros. Outros perdiam o som de certas palavras. Ouviam frases pela metade, como se a linguagem estivesse sendo corroída por dentro. Um monge ficou semanas ouvindo apenas silêncio, mesmo estando rodeado de cânticos, sinos e salmos. E em todos os casos, havia um ponto em comum. O leitor dizia ter encontrado no livro uma página com seu próprio nome, escrito com letras longas, curvas e uma assinatura semelhante à sua, mas nunca igual. Dizia-se que quando um nome era lido dentro do livro, ele deixava de existir fora dele. Era absorvido, e em seu lugar ficava o eco de alguém que já não se reconhecia. Por isso, o Codex Umbrae passou a ser lacrado com 2 camadas de proteção, um fecho de ferro com 3 símbolos e um selo de cera com a inscrição: "Nomina non revertuntur." Os nomes não voltam. Hoje, o livro está guardado em uma cripta inacessível, envolto por 5 véus de chumbo. Mas dizem que em certas bibliotecas antigas, alguns nomes de catalogação estão desaparecendo das estantes.
Livros que antes tinham autor, agora estão sem identidade. E talvez, apenas talvez, esses autores tenham lido o que não deviam. Ou pior, tenham lido o próprio fim. Durante uma restauração parcial do convento em 1692, uma estranha ocorrência foi registrada por frades enviados para organizar os volumes esquecidos da biblioteca subterrânea. Entre os livros danificados pelo tempo, o Codex Umbrae foi encontrado envolto por 3 mantos de linho e armazenado dentro de uma arca selada com símbolos hebraicos e latinos cruzados. Mas, ao abrir o livro, mesmo com todos os cuidados, um fenômeno inexplicável ocorreu. A luz da sala se apagou. Não como quem sopra uma vela, mas como se a luz tivesse sido consumida. Um dos frades que segurava uma lamparina de óleo viu a chama esticar-se em direção à página aberta e, num segundo, ser tragada pelo ar. A mesma coisa aconteceu com as outras velas ao redor. As sombras não aumentaram. Elas absorveram tudo. Os frades, tomados pelo pânico, fecharam o livro e a luz voltou. Este relato foi escrito às pressas e selado com cera negra, com a seguinte observação na margem: a luz não se apaga, ela é rejeitada, como se a página odiasse ser vista. Estudos posteriores tentaram explicar o fenômeno com base em gases, reflexos ou reação química com os pigmentos do livro. Nada foi provado. Mas o mesmo acontecimento se repetiu em outras tentativas de leitura. Dessa vez, em uma sala controlada, ao tentar iluminar a página com uma lamparina alimentada com óleo sagrado, a chama foi extinta e a própria lâmpada rachou no meio. O conteúdo da página nunca foi completamente lido, mas há registros de quem a viu parcialmente. Traços de um rosto formado por letras, um olho feito de frases curvas, e no centro da testa, uma palavra escrita em caracteres minúsculos, quase invisíveis a olho nu. Lux exuritur. A luz será queimada. Foi então que os monges entenderam. Aquela página não devia ser lida com luz, mas com escuridão. Desde então, foi criada uma nova regra para o Codex. Certas páginas não devem ser viradas. Elas se manifestam sozinhas, no tempo certo. E quando isso acontece, a sala responde primeiro. Depois a mente, porque nem toda leitura se faz com os olhos. Algumas se gravam direto na alma. Foi durante o pontificado de Clemente XIII que o Codex Umbrae quase veio a público. Um fragmento de suas páginas, arrancado por um abade dissidente, foi entregue anonimamente à Biblioteca Secreta do Vaticano. O que se leu ali não constava em nenhum evangelho, em nenhum manuscrito apócrifo, nem nos pergaminhos do Mar Morto. Era uma sequência de 7 versos, escritos em latim arcaico, estranhamente estruturados como os Salmos de Davi, mas com invocações invertidas, promessas vazias e súplicas que pareciam maldições veladas. Teólogos chamaram o texto de os Salmos Negativos, orações feitas não para Deus, mas para o esquecimento. O primeiro verso dizia: bendita seja a sombra que cobre o rosto dos que buscam, pois todo olhar direto cega a alma. E o último: apague-me, ó ausência, como se nunca houvesse sido. O fragmento foi classificado como herético, mas antes de ser destruído, foi estudado por um jesuíta especializado em línguas mortas. Ele percebeu algo terrível. As iniciais de cada verso formavam uma frase vertical, como um acróstico invertido. Non orat, sed invocat. Não ora, invoca. A partir daí, surgiu a hipótese de que o Codex Umbrae não é um livro de leitura passiva, mas sim um instrumento litúrgico reverso. Um livro que, ao ser lido, responde. E o que ele responde não vem de cima. Alguns acreditam que os tais salmos foram criados por freiras enclausuradas que enlouqueceram. Outros dizem que surgiram em sonhos, escritos por mãos que jamais foram vistas. Mas há quem afirme que eles estavam no livro antes mesmo do livro existir. O próprio Vaticano nunca confirmou a existência oficial do fragmento, mas teólogos que tiveram acesso ao conteúdo deixaram de celebrar missas. Alguns sumiram, outros perderam a fala. E até hoje,
Quando o Codex é mencionado em arquivos secretos, recebe um selo vermelho com a inscrição Verba quae non sunt. Palavras que não existem, mas elas existem, e talvez estejam esperando ser lidas novamente, quando o sino marcar a meia-noite. Foi durante o século XVIII, em uma tentativa controlada de leitura do Codex Umbrae, dentro de um mosteiro isolado nos Alpes suíços, que algo inédito foi descoberto. Um capítulo escrito com data futura. O monge responsável pela leitura, Frère Anton, anotou em seu diário que, ao virar uma das páginas centrais do livro, encontrou uma estrutura de texto diferente. Não era poesia, não era encantamento, e tampouco parecia um texto religioso. Era uma narrativa. Descrevia com precisão a chegada de um homem desconhecido à própria abadia onde Anton vivia. Descrevia sua aparência, suas roupas, o cheiro de chuva impregnado em seu hábito e as palavras exatas que ele diria ao bater à porta. Mais perturbador que o conteúdo, porém, era a data escrita no topo da página: 03 de novembro de 1783. Naquela noite, o calendário marcava 17 de outubro de 1783. Anton, tomado pela dúvida, mostrou o trecho ao abade superior. A ordem foi clara: queimar a página. Mas ao tentar arrancá-la, ela desapareceu, como se jamais tivesse estado lá. Nada mais foi comentado até 03 de novembro chegar. E naquele dia, à meia-noite exata, o sino da abadia tocou 3 vezes. Um homem desconhecido apareceu na porta. Usava o manto descrito, trazia o mesmo cheiro de chuva, e disse, palavra por palavra, o que estava escrito no capítulo desaparecido: Não venho pedir abrigo, venho devolver o que nunca foi meu. Na mão dele, um pequeno objeto envolto em tecido escuro. Era uma página do Codex Umbrae, a mesma página que Anton tinha lido semanas antes, reconhecida pelo traçado, pelas frases e pela assinatura no rodapé. A inicial de Anton. Mas ele nunca a escreveu. A partir dessa data, passou-se a acreditar que o livro possui capítulos que ainda não ocorreram. Eles se revelam apenas aos que estão ligados ao acontecimento futuro. E esses leitores, de alguma forma inexplicável, são coautores do destino. Por isso, algumas páginas surgem e somem. Elas não obedecem ao tempo linear, apenas ao tempo da meia-noite, porque ali, entre um dia e outro, entre luz e escuridão, é onde o livro escreve o que ainda não foi vivido. E talvez ao abri-lo, você não leia sobre o passado, mas sobre o que está vindo, com seu nome assinado no fim. Entre os relatos mais assombrosos preservados na crônica esquecida da abadia de Saint-Bertrand, há o de um monge que jamais foi oficialmente reconhecido pelos registros clericais. Seu nome era Matias, e seu rosto nunca foi retratado, mas seu testemunho, preservado em cartas clandestinas, ecoa como um aviso silencioso a quem ousa persistir na leitura. Matias, segundo os escritos, foi designado para guardar o Codex Umbrae durante os períodos em que a abadia era desocupada por conta de pestes ou guerras. Isolado por semanas, ele decidiu estudá-lo profundamente, mas ultrapassou os limites da regra mais antiga: nunca leia 2 vezes a mesma página. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas à medida que lia trechos repetidos, palavras começaram a se mover nas margens. Frases curvavam-se para fora da linha. Símbolos que antes eram fixos começaram a vibrar, mudando discretamente de forma. Matias, intrigado, continuou. Até que uma noite, à meia-noite exata, ao abrir o livro, não havia mais texto. As páginas estavam em branco. Confuso, ele apagou a vela, acendeu outra e voltou à mesma folha, ainda vazia. Mas algo dentro dele começou a recitar palavras, frases que ele nunca aprendera, mas que fluíam da sua boca como orações antigas. Ao tentar resistir, fechou os olhos, mas as palavras continuavam em sua mente, sendo vistas de dentro. Na manhã seguinte foi encontrado ajoelhado em frente ao livro. Os olhos estavam fechados, mas suas pupilas moviam-se como se lessem, e da sua boca saíam sílabas desconexas, intercaladas com um sussurro constante. Eu ainda estou lendo. Os monges tentaram fechar o livro. Nada aconteceu.
Tentaram afastá-lo. Ele sangrou pelos ouvidos, mas nunca acordou. Durante 33 dias, Matias permaneceu em transe, imóvel, recitando palavras que ninguém conseguia registrar, pois toda tentativa de anotação resultava em tinta evaporada ou pergaminhos que simplesmente sumiam ao serem tocados. Até que, no último dia, à mesma hora da primeira leitura, ele sussurrou: "Ele não precisa ser lido com os olhos, ele é lido com a alma. E agora, ele está lendo a minha." Morreu sorrindo. Mas em sua cela, numa pedra atrás da cama, foi gravada à unha uma única frase: "Nunca leia o que já foi lido." Desde então, o Codex passou a ser aberto com véus translúcidos entre as páginas, para evitar a repetição. E porque os monges passaram a crer que o livro também observa quem o observa, e se você insiste demais, ele não se fecha, ele se abre dentro de você. Durante o século XIX, quando estudiosos ocultistas redescobriram fragmentos do Codex Umbrae em coleções privadas de livros proibidos pela Igreja, uma nova obsessão surgiu: a origem da encadernação do livro. A capa, enegrecida pelo tempo, era visivelmente feita de couro humano. Mas os detalhes anatômicos indicavam algo anormal. A pele não apresentava marcas típicas de envelhecimento, nem sinais de decomposição natural. Era como se a matéria ainda estivesse viva. Foi então que um grupo de alquimistas franceses decidiu analisar uma amostra microscópica retirada do canto inferior da contracapa. O resultado foi tão perturbador que os envolvidos destruíram o laboratório 2 dias depois. Eles encontraram traços celulares ativos. Microscopicamente, a pele ainda respirava. E o pior, reagia à luz. Sob exposição direta, as fibras cutâneas se retraíam levemente, como se tentassem proteger algo interno. Mais tarde, em uma investigação liderada por um monge expulso da ordem dominicana, surgiu um manuscrito que relatava um antigo ritual de preservação de consciência através da pele, uma heresia conhecida como Derma Memoria. O ritual consistia em um sacrifício que não terminava com a morte, mas com o aprisionamento da alma na epiderme do sacrificado. Acreditava-se que essa técnica foi usada em apenas um caso, e que o livro foi encadernado com a pele de uma mulher, uma profetisa silenciosa da antiga Bretanha, que jamais morreu completamente. A cada vez que o Codex era aberto, sentia-se um leve calor na contracapa. Às vezes, um pulsar, como se alguém estivesse do outro lado tentando acordar. Relatos de leitores contam que, ao encostar a mão sobre a capa por tempo prolongado, experimentaram visões involuntárias, salas circulares de pedra, sinos tocando ao contrário, orações recitadas por vozes sem rosto. E uma delas, repetidamente dizia: "Não sou a capa, sou a sentença, e você está prestes a me continuar." Por isso, os monges começaram a usar luvas de prata para manusear o livro. E reforçaram as orações de proteção, não para afastar demônios, mas para acalmar a pele que cobria o livro. Porque se o que está ali ainda respira, é porque ainda se lembra. E se um dia for despertado completamente, talvez o livro deixe de ser lido e passe a escrever com você. Muitos estudiosos tentaram encontrar a última página do Codex Umbrae, acreditando que ali estariam os segredos definitivos do livro. Sua origem, sua função, talvez até sua maneira de ser destruído. Mas todos falharam, porque ao chegar ao fim, o livro muda. Não se trata apenas de reorganização física, a estrutura narrativa se recompõe sozinha. Páginas que antes estavam no início surgem no meio, capítulos desaparecem, novas palavras brotam no rodapé. E, principalmente, a última página nunca é a mesma para 2 leitores. Relatos antigos afirmam que a derradeira folha é um espelho do leitor. Não no sentido literal, não há reflexo, mas as palavras que surgem ali são únicas para cada pessoa e falam diretamente de algo que ninguém mais poderia saber. Alguns viram memórias da infância, outros leram datas futuras, alguns até mesmo leram seus próprios pensamentos, antes de pensá-los. Em 1911, um colecionador esotérico chamado Grégoire Lenoir
conseguiu fotografar sua última página, após ler o Codex por 13 noites consecutivas. Na imagem, havia uma única linha. Este não é o fim. É o momento em que você começa a ser lido. Após isso, Lenoir desapareceu de sua residência em Paris. Não havia sinais de arrombamento. Nada foi roubado. Mas sobre sua mesa repousava o Codex aberto em uma página que ninguém jamais conseguiu decifrar. Era como se, ao alcançar o fim, o leitor deixasse de ser observador e se tornasse parte do livro. Um novo capítulo, uma nova história, escrita sem tinta, gravada no esquecimento. Por isso, o Codex Umbrae é, até hoje, o único livro conhecido que nunca termina, porque sua última página depende de você. Ela pode surgir agora, ou surgir quando você esquecer que leu, ou talvez já esteja escrita, e o que você chama de vida seja apenas o desenrolar das páginas que o livro decidiu mostrar. Por isso, quando ouvir o som seco de uma folha sendo virada à meia-noite, lembre-se, talvez não seja você que está lendo o livro. É ele que está lendo você. Se você chegou até aqui, é porque sente, assim como nós, que há histórias que não foram feitas para dormir em silêncio. Se esse tipo de mistério te fascina, deixe o seu like. Ele nos ajuda a manter viva a chama desses segredos esquecidos. Compartilhe com alguém que você acredita que também seria tocado por essas sombras. E, nos comentários, conte o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Talvez uma lenda, um manuscrito perdido. Ou quem sabe uma história que você ouviu e que ainda te persegue até hoje. Afinal, como você já sabe, alguns livros continuam sendo escritos, com as palavras que você deixa.